Caríssimos amigos, então dando continuidade, dando sequência no Código Penal, nós vamos estudar hoje o título 11 dos crimes contra a administração pública, mais especificamente os tipos penais previstos no capítulo 3 dos crimes contra a administração da justiça, aqueles que afetam diretamente o funcionamento da justiça, da persecução penal. Bom, primeiro crime a ser trabalhado é o crime de denunciação caluniosa, o artigo 339. No artigo 339, o autor do crime ele acaba por dar causa, dar motivação, fazer nascer algo. Então ele dá causa ao quê? Ele dá causa à instauração. A instauração de inquérito policial, que é feito pela Polícia Judiciária, a procedimento investigatório criminal é o PIC, que é feito pelo Ministério Público. A procedimento administrativo disciplinar não é só a investigação preliminar, é o procedimento realmente, o processo administrativo disciplinar, o PAD, né? A inquérito civil, que é um procedimento administrativo, mas de natureza inquisitiva, também presidido pelo Ministério Público, não é? E aquele que tem uma finalidade de coleta de subsídios para a propositura de ação civil pública. E também há ações de improbidade administrativa contra alguém. Então, o autor do crime, ele visa instaurar provocar a ação da autoridade pública, né, para instaurar algum desses procedimentos, né? Ele provoca, por exemplo, o delegado para instaurar um inquérito policial, né, afirmando, né, dando causa, dando motivo para imputar à vítima, ao sujeito passivo, algum tipo de crime. Então ele vai lá no delegado, provoca a ação do delegado, falando que alguém cometeu um determinado crime, o delegado abre, instaura um inquérito policial e ele sabe que o indivíduo é inocente. Só que agora, senhores, não é só a imputação de crime que leva à denunciação caluniosa. A imputação também de infração ético-disciplinar, de ato de improbidade, sabendo que a vítima, que a pessoa que recebe essa imputação é inocente, o crime é de denunciação caluniosa. Ok? Vejam bem, na denunciação caluniosa, no parágrafo 1º, existe um aumento de pena quando o agente se serve do anonimato ou de nome suposto, de nome que não é dele, né? Inventa o nome. Quando ele serve disso, demonstra uma maior torpeza do autor do crime. Aí tem aumento de pena. Já no parágrafo 2º, eu tenho uma diminuição de pena. Por quê? Porque a imputação não é de crime, é de contravenção penal. Então existe uma imputação de algo menos grave. Vejam bem, quando se tratar de imputação de crime de forma falsa, sabendo que aquilo ali é falso, e o crime de denunciação caluniosa, por ser mais grave, ele vai absorver o crime de calúnia, que é uma infração penal menos grave. Então o autor não responde pelo crime de calúnia e de denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa absorve a calúnia, ok? Para que vocês conheçam como que é o crime de denunciação caluniosa na prática, vamos entender. Vejam bem, trouxe um exemplo prático, está lá num recurso de habeas corpus julgado pelo STJ. Vejam bem, no dia 25 de maio de 2016, o denunciado, durante uma declaração num procedimento investigatório criminal, é o que nós falamos do PIC, que é levado a efeito pelo Ministério Público, vejam bem, dolosamente, ou seja, com intenção, ele dá causa à instauração de um inquérito policial contra um policial militar. Então, durante um procedimento investigatório criminal, ele acusa alguém, acusa um policial militar. Em decorrência dessa acusação, que ele imputa a esse policial militar de forma falsa, sabidamente falsa, a prática de crimes, noticiando que no dia 3 de março de 2015,
durante um mandado de prisão expedido em Londrina, o referido policial teria se apresentado com o nome falso de Marcelo, utilizado documento em nome de outra pessoa. Então, tais alegações que ele fez junto ao Ministério Público deram origem, não é, a um procedimento investigatório criminal, instaurado para quê? Para apurar a prática de um crime pelo policial militar que foi acusado, de usar identidade falsa, de apresentar documento falso, perfeito? Depois de apuradas as denúncias, verificou-se que as imputações feitas ao denunciado, ao policial militar ali, eram inverídicas. E esse crime, então, essa imputação com a provocação da autoridade policial para instaurar o inquérito policial, gera o crime de denunciação caluniosa. Bom, vamos entender agora o crime de falsa comunicação de crime ou de contravenção. É o artigo 340, que é provocar, gerar a ação de uma autoridade pública, não é? E essa autoridade, ele acaba por perder tempo, por comprometer, vejam bem, a administração da justiça. Por que ele provoca a ação da autoridade pública? Porque ele vem a comunicar, transmitir a essa autoridade uma ocorrência de crime ou contravenção que ele sabe que não ocorreu. Então, eu sei que não ocorreu aquela contravenção e eu provoco a ação da autoridade pública, no sentido de que ele tome providências com relação àquilo ali. A simples provocação da ação da autoridade gera o crime do 340. Então, esse delito, ele se configura com a provocação dessa autoridade. Por quê? Porque ele age já praticando atos relacionados à persecução penal. Ele acaba por realizar diligências para apurar esse crime que foi comunicado de forma falsa. Tá ok? Então, meus amigos, obviamente, crime 340. Por quê? Porque a administração da justiça foi comprometida. E aí trouxe um exemplo real julgado pelo TJMG, né, onde o denunciado comparece à delegacia da Polícia Civil, provocando a ação da autoridade, comunicando a ocorrência de crime de calúnia, que ele sabia que não tinha ocorrido. Afirma, não é, que uma determinada cidadã havia caluniado por meio de publicação em Facebook, dizendo que ele, esse que comunicou, oferecia empréstimo de dinheiro mediante juros, exigia um adiantamento visando ludibriar as outras vítimas. Foi constatado durante as investigações que, na verdade, aquele que denunciava, ele praticava efetivamente a conduta. Ou seja, então, quando ele imputa, né, provoca a ação da autoridade para investigar uma outra pessoa que, na verdade, não o caluniou, ele cai exatamente nesse crime. Consuma-se no momento em que a autoridade provocada, ela pratica qualquer ato no intuito de esclarecer esse evento criminoso. O artigo 341, ele traz o crime de acusação, autoacusação falsa. É diferente. Por quê? Porque aqui na autoacusação falsa, o autor do crime não está acusando terceiros. Ele faz uma autoacusação. Veja bem, sujeito ativo é qualquer pessoa pode se autoacusar, tá ok? Ele se acusa, ele se incrimina perante uma autoridade pública, um policial, o Ministério Público, o Poder Judiciário, então ele se autoincrimina. Vejam bem, e ele sabe que aquele crime que ele está se autoincriminando, ou ele não ocorreu, ele é inexistente, ou ele foi praticado por outrem. Perfeito? Então, quando esse crime foi comunicado por terceiros e aquele sujeito ativo ele vem a se autoacusar, absorvendo para ele a culpa, na verdade ele cai no crime do 341. E aqui nós estamos falando de crime e não de contravenção penal. Da contravenção penal não cai no artigo 341. O dolo aqui, senhores, do autor, é assumir a responsabilidade de um delito que, na verdade, ele não praticou ou que o delito não aconteceu. Tá ok? Então, a vontade dele é nesse sentido. E vai se consumar no momento em que essa autoridade toma conhecimento
da auto-acusação falsa, que também, na verdade, em última análise, prejudica a administração da justiça. Por quê? Porque a autoridade está ali perdendo tempo em ouvir aquelas acusações falsas no sentido de ludibriar todo o desenrolar de talvez uma investigação mais adequada e mais focada realmente no objetivo dela. O artigo 342, por sua vez, já traz o crime de falso testemunho ou falsa perícia. Vejam bem, primeira coisa é que é um crime de mão própria, onde que pessoas que tenham alguma vinculação a um determinado processo, a um determinado inquérito, é que estão atrelados, é que podem cometer este crime do 342. Então eu tenho que entender que somente aquelas pessoas descritas no artigo 342 é que podem ser sujeitos ativos desse crime. Quem são eles? Testemunha é aquela pessoa que viu ou ouviu alguma coisa. Perito é aquele especialista que emite um parecer técnico sobre uma determinada matéria. Contador é aquela pessoa especializada em fazer cálculo nos processos. É ele que quantifica os valores devidos. Tradutor é aquele que traslada algo de uma língua para outra, mas por escrito. Transforma o inglês em português por escrito. Intérprete é aquele que conhece a língua, perfeito? E serve de ponte para que duas ou mais pessoas consigam estabelecer uma conversação entre elas. Meus amigos, quando essas pessoas cometem uma dessas ações, vejam bem, ele vai estar atrelado ao 342. Então, essas pessoas, elas podem fazer afirmação falsa, elas podem mentir, narrar um fato que não corresponde à verdade. Ou elas podem se negar, recusar admitir a realidade. Ou elas podem simplesmente se calar, se silenciar sobre a realidade. Por exemplo, a testemunha. A testemunha é obrigada a falar a verdade. Ela não pode, como réu, silenciar-se, falar que ela não tem interesse em declarar, em depor aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu. Não, ela é obrigada a depor. Então ela não pode calar a verdade, fazer afirmação falsa, se negar a admitir o fato que aconteceu. Isso não é possível, tá ok? E vejam bem, essa afirmação falsa, esse recusar admitir a realidade, esse calar a verdade praticado por essas pessoas, testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, é feito em processo judicial, qualquer um deles, penal ou civil, em processo administrativo, inquérito civil, sindicância, PAD, inquérito policial, juízo arbitral, em todos eles, meus amigos, ocorre uma vontade de prejudicar a administração da justiça. Mas é essencial para a configuração desse crime que esse fato falso que foi afirmado, negado, silenciado, seja juridicamente relevante, possa influenciar na causa, na decisão da causa. Perfeito? Bom, trouxe de novo uma apelação criminal lá na comarca de Eloy Mendes, que narrou numa denúncia, não é? No dia 30 de outubro, por volta de 13h30, no interior deste fórum, olha só, o denunciado prestou falso testemunho com a intenção de produzir efeito em processo de natureza penal. Então é assim que configura o crime, na prática. Ao ser ouvido perante o juiz como testemunha, veja bem, onde figura como réu a pessoa do fulano, o acusado fez a afirmação falsa, e olha como é que foi verificado, pois as demais testemunhas deixaram claro que o autor fez uso de bebida alcoólica e na cachoeira, no bar, bem como estava conduzindo o veículo com excesso de velocidade. Vejam bem, também informaram as outras testemunhas que o autor e ora acusado, ou seja, a testemunha que mentiu, empreenderam fuga juntos. Olha só,
e que o autor desse primeiro crime tentou induzir o acusado, o de falso testemunha, a assumir que estava na condução do veículo automotor. Então isso ficou claro, não é? Que aquele que prestou testemunho na qualidade de testemunha queria, na verdade, era ajudar o acusado e mentiu para beneficiar ele. Então cai no falso testemunho. No 342, o parágrafo 1º traz 3 causas de aumento de pena. Quando tem aumento de pena é porque a situação tem mais gravidade. Quando esse falso testemunho ou falsa perícia ocorre mediante suborno, olha só, eu suborno a testemunha para declarar com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. Vejam bem, em que pese o silêncio da lei, entende a doutrina que esse aumento corresponde também ao fato prestado, o falso, né, prestado também em inquérito policial, pois o inquérito também visa a produção de prova. Então, essa prova destinada a produzir efeito lá no processo penal, no inquérito policial, ela tem alto valor, né? Com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo civil, em que for parte a administração pública. Por quê? Porque pode gerar um prejuízo aos cofres públicos, às pessoas, à sociedade em geral. Porque prejudicando a administração pública, em última análise, quem é prejudicado é a sociedade como inteiro. Tá ok? E lá no parágrafo 2º, existe a extinção da punibilidade. Por quê? Porque o autor desse crime, do falso testemunho ou falsa perícia, ele vem a se retratar. Perfeito? Então, quando ele retrata, ele nega, ele confessa a prática do delito, perfeito? E vem realmente a se desculpar, a retirar do mundo aquilo que ele afirmou, perfeito? Ou revela o que ele ocultou, ele demonstra efetivamente um sincero arrependimento. Então é possível a extinção da punibilidade. Essa retratação, ela tem que ocorrer antes da sentença do processo. Porque se ocorreu a sentença do processo, já ocorreu um erro do judiciário. E aí já ocorreu prejuízo efetivo para a administração da justiça.